Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje vamos falar de um nutriente muito importante e muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os glicídios, sobre os famosos carboidratos, que é um assunto muito cobrado nas provas. E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo tem materiais de estudos referente a essa aula para vocês baixarem gratuitamente, beleza galera? Então logo após a nossa vinheta, vamos estudar esse importante nutriente chamado de glicídio. Então já vamos começar a nossa videoaula entendendo o que são os glicídios. Como já expliquei para vocês, os glicídios eles são chamados também de carboidratos e também podem ser chamados de açúcares. Então, glicídios, carboidratos e açúcares são a mesma coisa, beleza, galera? E o que são os glicídios? Os glicídios são nutrientes encontrados nos alimentos. E os glicídios, ele é principalmente encontrado nos vegetais. Então, frutas, tubérculos, raízes, leguminosas, cereais, são os principais tipos de alimentos que possuem glicídios, beleza, galera? Mas os glicídios, os açúcares, também têm uma origem animal, lá nas abelhas. As abelhas produzem o mel, beleza? E o mel ele é doce. Ele é doce porque ele é rico em glicídios, rico em carboidratos. Ou seja, os glicídios eles são principalmente encontrados nos vegetais, mas ele também tem uma origem animal lá do mel das abelhas, beleza, galera? E galera, quais são as funções dos carboidratos? Quais são as funções dos glicídios? A primeira função e a função mais importante, que é a função que vocês precisam estudar mais, a que mais cai nos vestibulares, é a função energética dos glicídios. Os glicídios são os principais nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Então, vamos raciocinar aqui comigo. Quando você está comendo um macarrão, por exemplo, esse macarrão ele é rico em glicídios, ele é rico em carboidratos. E aí, ao longo do seu tubo digestório, esse macarrão ele vai ser processado, ele vai ser quebrado em partículas menores. E no final da digestão, vai ser liberada a glicose desse macarrão. E a glicose desse macarrão vai para a corrente sanguínea e depois do sangue, essa glicose vai entrar dentro das nossas células. E lá dentro das nossas células vai acontecer a respiração celular e através da respiração celular vai ser produzida energia. Então a respiração celular vai usar os glicídios para poder produzir energia. Então a primeira função dos glicídios é a mais importante, pessoal. Os glicídios são os principais nutrientes que produzem energia para o nosso corpo. Só que, fique esperto agora. Tem uma pegadinha que os vestibulares gostam de cobrar. Por quê? Os glicídios, eles são os principais nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Porém, as gorduras, os lipídios, que são outros nutrientes, possuem mais energia do que os glicídios. Então você pode estar se perguntando agora, se as gorduras possuem mais energia do que os glicídios, por que o nosso corpo prefere usar o glicídio para produzir energia, ao invés de usar a gordura para produzir energia, já que a gordura acumula mais energia? A resposta é muito simples, pessoal. O nosso corpo ele precisa de energia muito rápido. E os glicídios, eles são metabolizados muito rápido, são metabolizados facilmente. Então, quando eles são metabolizados lá na respiração celular, eles liberam energia muito mais rápido, diferente das gorduras. As gorduras, apesar de ter mais energia do que os glicídios, elas demoram mais para serem metabolizadas na respiração celular. E aí a produção de energia ela vai ficar muito lenta. Então, antes de tudo, o nosso corpo ele prefere usar os glicídios como fonte de energia, porque produzem energia muito mais rápido, do que usar as gorduras, os lipídios, já que elas são metabolizadas mais devagar e demoram mais para produzir energia, beleza, galera? Então, essa é a primeira função dos glicídios. É o principal nutriente que gera energia para o nosso corpo. E os glicídios apresentam mais duas funções muito importantes que eu quero destacar aqui para vocês. A segunda função dos glicídios, pessoal, dos carboidratos, é compor a membrana plasmática. Lembra da membrana plasmática? Que é aquela membrana que recobre a superfície das nossas células?
Lá na membrana plasmática, a gente também encontra glicídios ali, fincados na membrana plasmática, que possuem funções muito importantes. Então, segunda função dos glicídios, fazer a composição da membrana plasmática das células, beleza? E a terceira função dos glicídios é compor os ácidos nucleicos. E na estrutura dos ácidos nucleicos, nas moléculas dos ácidos nucleicos, a gente também encontra glicídios, encontra carboidratos, formando a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, três funções muito importantes dos glicídios: função energética, formação da membrana plasmática e também formação dos ácidos nucleicos. E agora que já vimos uma introdução bem bacana sobre os glicídios, vamos ver qual é a composição dos glicídios, como que é a molécula dos glicídios, quais átomos formam os glicídios e como eles são classificados. Vem aqui comigo nesse slide que fala um pouquinho sobre esse assunto. E aqui, galera, esse slide está exemplificando a fórmula geral dos glicídios mais simples. O que seriam os glicídios mais simples, galera? Os glicídios mais simples são aqueles carboidratos que já estão na sua menor forma, ou seja, eles não podem ser quebrados em açúcares menores, beleza? E a glicose, a frutose e a galactose são exemplos de glicídios mais simples, de moléculas mais simples de glicídios. E qual é a fórmula geral da glicose, da frutose e da galactose? Esses três glicídios apresentam essa fórmula aqui, C6H12O6, ou seja, eles possuem na sua molécula 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. E o que são esses números aqui embaixo, Felipe? Esses números, galera, é a proporção desses átomos, ou seja, para cada uma molécula de carbono, eu vou ter o dobro de moléculas de hidrogênio, e para cada molécula de carbono, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas de oxigênio. Então, se aqui eu tenho 6 átomos de carbono, eu vou ter o dobro de hidrogênio, ou seja, eu vou ter 12 hidrogênio. E se aqui eu tenho 6 átomos de carbono, eu também vou ter 6 átomos de oxigênio. Então, esses números aqui representam a proporção desses átomos. Para cada um átomo de carbono, eu vou ter o dobro de hidrogênio, e para cada átomo de carbono, eu também vou ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio. Beleza, galera? Então, os principais átomos que compõem os glicídios são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Beleza, galera? Então, guardem isso na mente de vocês. E os glicídios, galera, apresentam classificações de acordo com a sua complexidade. Ou seja, quanto mais complexo for um glicídio, ele vai ter uma determinada classificação. E os glicídios, eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vamos ver a primeira classificação, que são os monossacarídeos. O que são monossacarídeos, galera? Monossacarídeos são os glicídios mais simples. São aqueles glicídios que não podem ser quebrados em partículas menores, porque eles já estão na sua menor forma. E quais são os principais monossacarídeos? Nós temos a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose. A glicose, a frutose e a galactose, pessoal, são tipos de glicídios encontrados nos alimentos, ou seja, são glicídios que servem como fonte de energia. Quando a gente ingere alimentos que possuem glicose, possuem frutose e possuem galactose, esses glicídios vão ser usados para gerar energia lá na nossa respiração celular. Já a ribose e a desoxirribose são os glicídios encontrados nos nossos ácidos nucleicos. A ribose a gente encontra compondo o nosso RNA e a desoxirribose a gente encontra compondo o nosso DNA, beleza, galera? Então, os principais monossacarídeos: glicose, frutose, galactose, que servem como fonte de energia. E a ribose, ela serve para formar a molécula de RNA e a desoxirribose serve para formar a molécula de DNA.
E mais algumas curiosidades muito bacanas, pessoal, é que a glicose, por exemplo, ela é produzida na fotossíntese. Então, quando as plantas fazem fotossíntese, elas vão estar produzindo a glicose e essa glicose vai ficar armazenada nessas plantas em formas mais complexas de carboidratos. Então, a glicose ela é produzida pelas plantas na fotossíntese e fica guardada dentro das plantas, beleza? E a frutose, por exemplo, ela é encontrada no mel. Lembra que eu falei que os glicídios também são derivados de animais, como, por exemplo, o mel produzido pelas abelhas? Então, o mel produzido pelas abelhas ele é rico em frutose. E a galactose é o tipo de glicídio que a gente encontra no leite. Então, quando a gente tem a galactose, quando a galactose ela se une com a glicose, ela forma um outro tipo de açúcar, um outro tipo de glicídio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamado de lactose. Então, quando a galactose se une com a glicose, a gente forma a lactose, que está presente no leite. Então, a galactose é um tipo de glicídio que a gente encontra no leite e nos seus derivados, beleza? E agora que já vimos a primeira classificação dos glicídios, que são os monossacarídeos, vamos ver a segunda classificação dos glicídios, que são os disacarídeos. O que é um disacarídeo, pessoal? O próprio nome fala. Di vem de dois, ou seja, um disacarídeo é um glicídio composto por dois monossacarídeos. Então, quando eu tenho uma reação que vai juntar um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eu formo um disacarídeo. Então, um disacarídeo nada mais é do que uma molécula de glicídio composta por dois monossacarídeos. E nessa reação química, quando eu junto um monossacarídeo com outro monossacarídeo, uma molécula de água é liberada nessa reação. Eu já vi essa questão caindo no vestibular, galera. Então, fiquem atentos. Vocês precisam saber que quando eu junto dois monossacarídeos, uma molécula de água, ela sai dessa reação, beleza, galera? É uma dica muito importante. E agora vamos ver no slide os principais exemplos de disacarídeos, aqueles que mais caem no vestibular. Vem aqui comigo. E aqui, galera, esse slide está dando 3 exemplos muito importantes de disacarídeos. Vamos relembrar. O que é um disacarídeo? Disacarídeo é aquele glicídio formado pela união de duas moléculas de monossacarídeos. Então, quando eu tenho um monossacarídeo se unindo com outro monossacarídeo, eu formo os disacarídeos. O primeiro disacarídeo que a gente vai ver é a sacarose. A sacarose ela é formada pela união desses dois monossacarídeos, pela glicose e pela frutose. Então, quando o monossacarídeo glicose se une com o monossacarídeo frutose, é formada a sacarose. E a sacarose, galera, é o tipo de carboidrato, o tipo de açúcar mais utilizado no dia a dia para adoçar bebidas, para fazer bolos, para fazer doces. E ele também é muito encontrado na cana-de-açúcar e na beterraba. E o que vai acontecer com a sacarose, pessoal, quando a gente come ela, quando a gente ingere ela? Então, vamos supor que você ingeriu um alimento rico em sacarose. O que vai acontecer para que a sacarose ela possa ser digerida? Essa é uma informação muito importante porque é muito cobrada nas provas, galera. Lá no nosso intestino delgado é produzida uma enzima chamada de sacarase. E a sacarase é a enzima que vai agir sobre a sacarose, quebrando a sacarose em glicose e frutose. Então, no intestino delgado é onde é produzida a enzima sacarase, que vai quebrar a sacarose em glicose e frutose, para que ela possa ser digerida, beleza, galera? E a lactose, pessoal? A lactose, como já adiantei para vocês, ela também é um disacarídeo encontrado no leite e também encontrado no leite materno. E por isso que durante a amamentação do bebê, a lactose é o principal nutriente que fornece energia para o bebê, porque a lactose se encontra no leite materno. E a lactose ela é um disacarídeo porque ela é formada pela união de dois monossacarídeos. E que monossacarídeos são esses? É a glicose com a galactose. Então, quando a molécula de glicose se une com a molécula de galactose, é formada a molécula de lactose. E como que a lactose é digerida? A lactose ela é digerida através de uma enzima chamada de lactase,
também produzida no intestino delgado. Então, a lactase vai ser a enzima que vai quebrar a lactose em glicose e galactose. E eu também gostaria de destacar para vocês, pessoal, duas doenças que são muito cobradas nas provas. Que doenças são essas? A primeira, com certeza vocês já ouviram falar, que é intolerância à lactose. O que seria a intolerância à lactose? A gente viu que a lactase é a enzima responsável em digerir a lactose. Só que podem ter indivíduos que não produzam essa enzima, não produzam a lactase. Então, se uma pessoa não produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose ela não vai ser digerida pelo organismo dessa pessoa. Então, a lactose fica acumulada no trato digestório dessa pessoa, dando uma série de problemas, como, por exemplo, náuseas, dores abdominais, diarreias, vômitos. Então, a intolerância à lactose é a falta da enzima lactase responsável por fazer a digestão da lactose. E assim, ela fica acumulada no aparelho digestivo dessa pessoa. Então, essa pessoa ela não pode tomar leite e nem comer derivados do leite. Tem que ser tudo dosado conforme prescrição médica. E ela também pode tomar algum medicamento que contenha a enzima lactase, e esse medicamento é que vai fazer a digestão da lactose para ela, beleza? E outra doença que eu quero destacar para vocês, galera, é uma doença chamada de galactosemia. O que é a galactosemia? A galactosemia é uma doença associada com a galactose. Na galactosemia, o indivíduo ele não consegue metabolizar a galactose. A galactose, como já vimos, é um tipo de açúcar, um tipo de glicídio, usado como fonte de energia. Quando a pessoa apresenta a galactosemia, isso significa que ela não consegue metabolizar a galactose. Se ela não metaboliza a galactose fica acumulada no corpo desse indivíduo, causando a doença chamada de galactosemia. E a galactosemia se apresenta no corpo do indivíduo com alguns sintomas, como, por exemplo, a hepatomegalia. Para quem não sabe, a hepatomegalia é o aumento do tamanho do fígado. Então, quando a pessoa tem galactosemia, o fígado dessa pessoa aumenta. A pessoa também pode ter hipoglicemia e pode ter náuseas e vômitos. E também pode ter o que a gente chama de icterícia. O que é icterícia, Felipe? Icterícia é quando a pele e os olhos da pessoa ficam amarelados, ficam com uma cor amarelada. Então, todos esses sintomas são sintomas da doença galactosemia, que é a incapacidade que o indivíduo possui de metabolizar a galactose. E a maltose, pessoal? A maltose também é um disacarídeo. E por que é um disacarídeo? A maltose é um disacarídeo porque ela é formada através da união de duas moléculas de monossacarídeos. E que monossacarídeos são esses? São duas moléculas de glicose. Então, quando eu tenho uma molécula de glicose se unindo com outra molécula de glicose, eu formo a maltose. E a maltose, galera, ela é formada durante a germinação de sementes. Então, quando a semente de uma planta está germinando, lá nessa semente vai ocorrer a digestão de amido, e quando ocorre a digestão desse amido lá na semente da planta, ocorre a formação da maltose, beleza? E a maltose ela é digerida por qual enzima? A maltose ela é digerida pela enzima maltase, também produzida no intestino delgado. Então, a maltase vai digerir, vai quebrar a maltose em duas moléculas de glicose, beleza? E a maltose, pessoal, ela é um disacarídeo usado na produção de cerveja. E como que isso ocorre? Quando ocorre a germinação da semente da cevada, vai ocorrer a digestão do amido e de outros polissacarídeos. E quando o amido e outros polissacarídeos lá na semente da cevada, eles são digeridos, eles são degradados, ocorre a produção do malte. E lá no malte a gente encontra a maltose. E aí a indústria de produção de cerveja vai adicionar um fungo nessa maltose, um fungo chamado de levedo de cerveja, e esse levedo de cerveja, esse fungo, vai fermentar a maltose presente naquele malte, produzindo o álcool. Então, através da fermentação da maltose lá presente no malte, é produzido o álcool nas cervejas, beleza? E aqui ao lado, pessoal, vocês estão vendo uma molécula de água.
Isso daqui eu coloquei para representar o que eu disse para vocês um pouquinho anteriormente, que quando ocorre a reação química que junta dois monossacarídeos, então quando eu tenho um monossacarídeo se unindo com outro monossacarídeo para formar um disacarídeo, uma molécula de água é liberada nessa reação química. Então, quando a sacarose, quando a lactose e quando a maltose são formadas pela união de dois monossacarídeos, nessa reação química ocorre a perda de uma molécula de água, belezinha? E agora vamos ver a terceira e última classificação dos glicídios, chamada de polissacarídeos. Antes de a gente entender o que são polissacarídeos, vocês precisam entender o que são polímeros e o que são monômeros. É muito simples, galera. Polímeros nada mais é do que longas cadeias de moléculas. Então, quando eu tenho uma molécula grande, a gente tem um polímero. Então, isso que é um polímero? É uma molécula longa, é uma molécula grande. E o que seriam os monômeros? Os monômeros nada mais são do que as subunidades que formam os polímeros. Então, quando eu tenho um monômero, um ligado com o outro, eu formo uma molécula grandona que a gente chama de polímeros. E os polissacarídeos é exatamente isso. Então, qual que seria a definição de polissacarídeos? Polissacarídeos são glicídios de longas cadeias, ou seja, polissacarídeos são polímeros. Para vocês entenderem melhor o que são os polissacarídeos, vem aqui comigo nesse slide que exemplifica esse assunto. E agora, galera, para poder encerrar nossa aula, vamos ver os principais exemplos de polissacarídeos. Como eu já falei para vocês, os polissacarídeos são glicídios de longas cadeias, ou seja, são moléculas de glicídios grandes, moléculas de glicídios longas. E o primeiro polissacarídeo que a gente vai ver é a celulose. O que é a celulose, galera? A celulose é um polissacarídeo formado pela união de milhares de moléculas de glicose. Então, são milhares de moléculas de glicose, uma unidas na outra, formando uma molécula maior, chamada de celulose. E a celulose, pessoal, ela é encontrada na parede celular das células vegetais. O que é a parede celular das células vegetais, pessoal? A parede celular é uma estrutura que reveste o exterior da célula vegetal, dando rigidez e resistência para aquela célula. E a parede celular, ela é composta de celulose. Então, encontramos a celulose na parede celular das células vegetais, dando resistência para essas células, protegendo essas células. E a celulose, pessoal, ela é digerida por uma enzima chamada de celulase. A celulase não é produzida por nós humanos. A gente não consegue produzir a celulase. Então, isso significa que a gente não consegue digerir a celulose. Então, se a gente come um vegetal que possui a celulose na sua composição, a gente não vai conseguir digerir a celulose porque a gente não possui a enzima celulase. Mas a celulose, ela é digerida lá no intestino delgado dos animais ruminantes, como, por exemplo, o boi e a vaca. E por que eles conseguem digerir a celulose? Porque no intestino delgado desses animais ruminantes, a gente encontra bactérias que produzem a enzima celulase. E aí essas bactérias digerem a celulose para os animais ruminantes, beleza? E o segundo polissacarídeo que a gente vai ver é o polissacarídeo chamado de amido. O que é o amido? O amido é o polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose. Então, quando várias moléculas de glicose se unem umas às outras, a gente forma o amido. E o amido ele é produzido lá nas plantas. Quando as plantas fazem fotossíntese, fazem muita fotossíntese, elas produzem o excesso de glicose. E aí essa glicose, essas moléculas de glicose em excesso, vão se unir umas às outras, formando o amido. E o amido ele fica guardado nas plantas, ou seja, o amido é a reserva de alimento das plantas e fica estocado dentro das plantas, beleza? Então, o amido é a principal reserva de alimento das plantas.
E o amido, ele é digerido por qual enzima? O amido, ele é digerido por uma enzima chamada de amilase. A amilase, ela é produzida nas glândulas salivares, ou seja, encontramos a amilase na nossa saliva e ela também é produzida no pâncreas, beleza? E o terceiro polissacarídeo que nós vamos estudar é o glicogênio. O glicogênio, ele é semelhante ao amido. Ah, Felipe, como assim ele é semelhante ao amido? A gente viu que o amido é a principal reserva de alimento das plantas, correto? O glicogênio, ele tem uma função semelhante, só que o glicogênio, ele é a principal reserva de alimento dos animais. Então, o glicogênio, ele fica guardado, ele fica estocado nos músculos dos animais e também no fígado. E o glicogênio, assim como o amido, ele é formado pela união de várias moléculas de glicose. E como que o corpo dos animais usa o glicogênio? Quando a gente fica muito tempo em jejum sem comer, o nosso corpo ele começa a quebrar o glicogênio que fica guardado nos músculos e no fígado. Então, ele começa a quebrar o glicogênio em várias moléculas de glicose para que essas glicoses possam ser usadas como fonte de energia. Só que o glicogênio ele não fica estocado em grandes quantidades no corpo dos animais. Então, o glicogênio ele é uma reserva de energia pouco temporária, é uma reserva de energia que acaba logo. Então, quando o período de jejum ele é muito prolongado, ele se estende muito, o glicogênio estocado no corpo dos animais acaba e esses animais começam a usar os lipídios, as gorduras, para poder produzir a energia e se manterem vivos, beleza? Então, é importante frisar que o glicogênio é uma reserva de alimento para curtos períodos de jejum, beleza? E para encerrar nossa aula, galera, vamos ver agora um polissacarídeo chamado de polissacarídeo nitrogenado. O que é um polissacarídeo nitrogenado? É aquele polissacarídeo que possui nitrogênio em sua molécula. E um exemplo muito importante de polissacarídeo nitrogenado é a quitina. É um polissacarídeo que a gente encontra no exoesqueleto dos animais artrópodes. Lembra dos animais artrópodes? Então, os artrópodes, eles têm uma carapaça por fora do corpo deles, chamada de exoesqueleto. E esse exoesqueleto é formado por quitina. E essa quitina no exoesqueleto dos animais artrópodes dão resistência e proteção para esses animais, beleza? E a quitina, ela também é um polissacarídeo nitrogenado encontrado na parede celular dos fungos e também possui a mesma função. Ela dá resistência à parede celular dos fungos para proteger os fungos contra impactos e choques mecânicos, belezinha, pessoal? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que é postado aqui, belezinha, galera? Tem um amigo ou uma amiga que também está estudando para o vestibular? Manda esse vídeo para ele, para vocês estudarem juntos, beleza? Um abraço e até a próxima aula!